Bem, pessoal, continuando nossa aula, já fui ao meu outro compromisso e voltando. Então, a mídia como extensão do ser humano. Hoje, a sociedade moderna, ela está definindo o ser humano como homo cyber. O que significa hoje ser homo cyber? Nós já somos meio homens, meio máquina, meio ser humano, meio máquina, meio Robocop, meio homem de ferro, né? Na verdade, nessas inspirações tipológicas, nós vemos bastante presente essa questão de hoje nós não sobrevivermos sem o celular, de nós não sobrevivermos sem o computador, de nós não sobrevivermos sem os recursos tecnológicos da cozinha, né, um micro-ondas, uma batedeira, ou então um carro para viajar, um avião, os recursos da medicina. Então tudo estão os bancos hoje, né, o sistema financeiro, tudo hoje é uma interdependência entre ser humano e máquina. Nós estamos nos tornando homo cyber, né? Essa tecnologia tem mudado um pouco a nossa composição. Mas aí então, buscando essa compreensão da mídia, quais são as produções simbólicas no processo de legitimação da cultura dominante? O poder da mídia assegura o monopólio da produção ideológica. Usa discurso competente, fundamentado na cientificidade. Nesse discurso, a educação é considerada tesouro universal, portadora de soluções para problemas sociais. A interferência do poder da mídia no universo escolar dificulta o acesso à realidade concreta. Tudo pode ser manipulado e controlado. A política, a democracia, a verdade. Os sensacionalismos da imprensa televisiva difundem as tragédias do mundo artificialmente. Na primeira parte eu falava para vocês sobre o mito da caverna, né? A caverna do dragão não, a caverna de Platão. O mito da caverna de Platão, que mostrava as sombras no fundo da caverna, e as pessoas que só viam as sombras acreditavam que aquilo fosse a sua realidade. A televisão hoje é um pouco esse mito da caverna. Aqueles que só veem televisão acreditam como se a televisão fosse a única verdade, né? Então, essa é uma realidade muito triste de alienação e outras condicionantes que prevalece a cultura dominante sobre aqueles que têm o pensamento controlado, manipulado. Aí, então, um pensamento que eu achei bem interessante, o Frankenstein tecnológico. Frankenstein tecnológico é uma metáfora para analisar o mundo das máquinas. Máquina de transportar, de fabricar, máquina de pensar, computador, por exemplo, a inteligência artificial, o homem sendo substituído pela máquina. Devido ao bombardeamento, velocidade e diversidade nas informações, a desinformação acaba se tornando uma possibilidade. São tantas informações que a desinformação é possível também, né? Signos, símbolos, novos símbolos. A tragédia humana se torna espetáculo. Programas como do Ratinho, antigamente tinha o Gil Gomes, né? Aqui o texto coloca apenas como exemplo, mas hoje nós temos Cidade Alerta, nós temos esses programas onde rola sangue, né? O SBT Repórter, tem que ter muito sangue. Quanto mais sangue, mais atração. A televisão produz um desejo comum, que é o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de roupa, consumo de calçado, consumo de imagem, consumo de informação, consumo de tecnologia. E como que fica a formação da cidadania na era midiática? A cidadania, todos os homens são iguais perante a lei, como eu acabei de ler para vocês. Mas, e a mídia não transforma isso? A formação da cidadania não requer um computador, mas um professor capaz de utilizar a metáfora do labirinto. Todos os recursos são necessários, mas precisam de utilização adequada. Isso é importante, né? E aí, por último, o fenômeno multidimensional da violência.
aspectos individuais e coletivos e a questão da sua superação. Eu resgatei aqui alguns temas que são hoje muito fortes para a realidade em que nós estamos vivendo. Na frase, por exemplo, jovens que não têm perspectiva do futuro, sensibilizar a sociedade para o protagonismo juvenil, investir na juventude, o jovem de hoje não aceita mais a condição de espectador passivo. Então, na maioria dos países, nós já vemos que os alfabetizados já superam 90%, né, entre os 15 e os 24 anos. Mas ainda isso implica que não é universal e que nem todas as sociedades conseguem atingir este patamar de educação. Nós vamos falar um pouco, eu escolhi falar um pouco sobre a juventude, porque uma que é o que diz respeito a vocês, né, dessa aula, e outro que é uma abordagem, porque não tem como eu trabalhar especificamente todas as faixas etárias. Mas o jovem de 14 a 25 anos é sempre aquele que está mais envolvido em todos os problemas, violência e assim por diante. Então, a taxa de alfabetização, o Brasil aparece então em 2015 com 92% da sua população na faixa etária de 14 a 25 anos alfabetizada. A população urbana de 14 a 15 anos, ali eu digitei errado, aliás, é de 14 a 25 anos. Por países da América Latina, segundo o número de anos de instrução, aparece então o Brasil com 12 ou mais, 5 pessoas, né? De cada 12 pessoas, 5 pessoas que estariam na população urbana com graus de instrução. Notem que o Brasil está muito baixo dos outros, né? Nós, aí tá certo que é no ano aferido em até 97, mas são dados, são elementos que mostram que o Brasil tem que crescer muito. Eu trouxe também, por exemplo, matrículas de homens e mulheres para a gente definir como que acontece da educação secundária, do período de ensino médio, né? Para nós vermos, analisarmos alguns dados. Alguns são mais recentes, como este de 2008, por exemplo. A frequência de respostas muito importante para motivos apresentados pela saída do ensino regular. O que mais faz os jovens sair do ensino, né, do ensino regular? Então, 58% dos homens saem pela necessidade de trabalhar. 48,4% as mulheres tomar conta dos filhos. Então, dos homens, quem mais deixa a escola é para trabalhar e as mulheres para cuidar dos filhos. Mas ainda teríamos a dificuldade para aprender, distância da escola, não gosta dos professores, não gostava da escola. Barreiras na educação que cooperam para a vulnerabilidade e para a violência. Baixa qualidade de ensino, segmentação educacional, massificação do ensino, a oferta de vagas não acompanha a qualidade na educação. No ensino médio é estudar e no ensino formal é trabalhar. Por isso que as escolas técnicas estão ganhando muito espaço, né? Inclusive é o que nós estamos fazendo aqui. 700 mil jovens não chegaram a ser alfabetizados conforme a pesquisa de 2014. 2015. O abandono dos estudos, defasagem na qualidade profissional, novas habilidades e conhecimentos, vulnerabilidade que gera violência, não correspondem às novas exigências, crescimento da informalidade. Depois nós temos, Figueira e Fuentes falam que os adolescentes típicos estudam e não trabalham, os que cumprem papéis adultos trabalham e não estudam, os transitórios são os que trabalham e estudam, e os isolados não trabalham e não estudam. Aí vejam, dos típicos, nós temos maioria acima da linha da pobreza, que só estuda, 6% abaixo da linha da pobreza, só estudam, 6% apenas. Masculino pobre, moradores de zona rural, porcentagem varia de 60% a 90%, que cumprem papel adulto. Crianças que cuidam de casa, crianças que cuidam de irmãos menores. Os transitórios, que são aqueles que estudam e trabalham,
de 3 a 16% na zona urbana naqueles países, e de 10 a 32% no Brasil, Bolívia e Costa Rica. E os isolados que não estudam e não trabalham, as mulheres, né, jovens, de 10 a 30% na zona urbana e 40 a 80% na zona rural. E os homens, de 5 a 15% abaixo da linha de pobreza, e 3 a 8% não estudam e não trabalham e não são pobres. O jovem e o acesso ao trabalho exige experiência prévia para uma primeira ocupação, baixa qualificação, baixa articulação política comparada dos adultos, local de moradia, aparência, não pode ser violento, né? Então tudo isso dificulta o jovem ao acesso ao trabalho. Os trabalhos exigem experiência, mas não permitem o primeiro emprego. Esse é um paradoxo. Neste outdoor, precisa-se de jovem, morador de área não violenta, que não vá se alistar, que tenha experiência e de boa aparência, de preferência que seja clarinho. O desemprego que nós temos, então, no ano de 99, aferido nesta pesquisa, né? Já faz algum tempo, mas essa pesquisa foi a que eu encontrei. Então, nós temos aí no Brasil, em 99, 15% que ocupam a faixa de 15 a 24%, 15% dos jovens que não conseguem, não aderem ao desemprego, que não aderem ao emprego. Depois aqui nós temos a taxa de participação de 15 a 70 anos, né, dos 15 aos 70 anos, com a capacidade de emprego. Então, dos 15 aos 18, há um salto dos que conseguem emprego. E dos 18 até os 48, se mantém. E dos 48 em diante, a taxa de desemprego é muito grande. Aqui nós temos outra taxa de desemprego, né, dos 15 aos 18, e em coeficiente de declínio. Nós temos ali, olha, quanto mais velho, mais desemprego. Desemprego para jovens no Brasil, nós temos ali, então, a taxa de desemprego de 2006, que foi encontrado, tabela da OIT, Organização Internacional do Trabalho, 5,6% dos desempregados são adultos, 17,8% são jovens, 16,8% somos jovens homens, mulheres. Agora anotem ali, ó. Jovens, homens brancos, a taxa de desemprego é menor. Jovens, mulheres negras, a taxa de desemprego é maior. Jovem urbano não metropolitano, o que eles chamam isso? Favela, comunidade, né? E o jovem urbano metropolitano também aglomeração de comunidades e favelas, tá? Das periferias e das favelas, que são as maiores taxas de desemprego. Aqui nós temos uma faixa de até 2006, que revela a taxa de desemprego no Brasil, como que na medida em que vai tendo idade, ou vai diminuindo a taxa de desemprego. Mas olha a comparação, então, do primeiro, de 25 anos ou mais, com o de 15 anos a 24. O desemprego é muito maior nessa taxa dos 15 aos 24 anos. Taxa de informalidade, né, os informais, os que não trabalham. Isso é uma pesquisa de 2006, ela é bem defasada, merecia buscar mais pesquisas, né? Essa aqui foi a última que eu encontrei num estudo da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que mostra, né, que revela os jovens rurais como os mais informais, depois jovens homens negros e jovens mulheres negras. Aí nós temos a taxa de informalidade dos jovens, que com o passar do tempo vai diminuindo a informalidade, mas demora a acontecer isso. O estudo do trabalho juvenil, eu vou passar isso aqui, proporção de jovens estudantes ocupados e não estudam e não trabalham segundo a idade. Então, os que são ocupados, os que são estudantes e os que não estudam e não trabalham, observem. Na medida em que diminui os estudantes,
aumenta os trabalhadores. A faixa se cruza nos 18 anos. A faixa se cruza nos 18 anos, quando eles deixam de estudar e passam a trabalhar. E novamente a faixa vai se cruzar nos 23 anos de idade, quando eles deixam de estudar e não vão nem estudar e nem trabalhar. Isso é muito cruel, isso é muito triste, tá? Aqui nós temos alguns valores, né, de 2006, da OIT, dos desempregados, valores absolutos, exatamente isso, né, feitos pelo censo. Os informais, o desemprego, 43%, os inativos, que ocupam isso por diversas situações, desempregados que não estudam, jovens que não estudam e não trabalham, e o índice de vulnerabilidade, que é muito grande, né? São aqueles que estão suscetíveis a muitas situações. Quais são as situações que cooperam com a vulnerabilidade? Desemprego, déficit no sistema educacional, né? As novas demandas do mercado de trabalho, a entrada prematura, o êxodo escolar, baixa remuneração, às vezes beirando até a escravidão, e precárias condições de trabalhos, como por exemplo engraxates, bicos, serventes, pedreiros e assim por diante. Uma coisa que influencia também essa construção da ideia de vulnerabilidade que resulta na violência é a questão sexual, né? 40% dos adolescentes do Brasil haviam tido relações sexuais antes dos 15 anos, 50% dos latino-americanos antes dos 17 anos e insuficientemente informados ou preparados para uma gravidez indesejada, para DSTs e STs, né? 20 a 25% o primeiro filho antes dos 20 anos de idade, 30% vive na zona rural e também existe a vergonha, as restrições financeiras, pouco conhecimento e assim por diante. Mulheres entre 20 a 24 anos de idade, que entre os 15 e 19 tiveram filhos atualmente vivos na América Latina. No Brasil, então, nós temos 20% de mulheres que, nos 20 aos 24 anos, quando entrevistadas, tiveram filhos dos 15 aos 19 anos. No rural, 28% das mulheres. É muita gente. O problema da AIDS, que cresce na América Latina entre jovens entre 15 a 24 anos, 69% são homens, 31% são mulheres. Total de pessoas infectadas, 550 mil. Claro que esse número hoje é muito maior. Há um crescimento entre as mulheres. O percentual de jovens vulneráveis segundo sexo e raça, percentualmente, os negros e as mulheres jovens negras são os mais vulneráveis, né? Podem notar os negros, homens jovens negros e mulheres jovens negras estão entre os mais vulneráveis. Depois aparecem as mulheres jovens brancas, para depois então os homens, né? Os homens e os homens brancos e os jovens brancos como os mais baixos. No lazer, para diminuição da violência, o lazer deveria ser para diminuição da violência. Os jovens têm no seu imaginário que seria associado ao prazer, né, e por isso que qualquer coisa acaba virando lazer, até mesmo matar, roubar, né, está associado ao prazer. Afirmar e reafirmar a amizade, desenvolvimento da criatividade, confronto consigo mesmos, interpares, intergêneros, estratos sociais diferenciados, internalizar valores, reforçar a autoestima e protagonismo, provar a frustração, protesto, solidariedade e cooperação, e a afirmação da identidade contrapondo a violência. Então, no Brasil, o lazer poderia surgir como uma solução para a violência. Escolinhas de futebol, escolas de jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, karatê, escolas de música, balé, pintura, também praças disponíveis para esportes ao ar livre e assim por diante, mas no Brasil não há investimentos para isso.
No Brasil, 19% dos municípios não possuem biblioteca pública, 73% não dispõem de um museu, 75% não constam de um teatro ou casa de espetáculo, 83% das cidades no Brasil não têm cinema, 35% carecem de equipamentos poliesportivos, 64% não há uma livraria. E aí a pergunta: escassez de equipamentos, recursos culturais, redução das atividades culturais, esportivas e de lazer. O que resta? Violência. Ou então, nós vamos encontrar aí aqueles que se reinventam com uma bola furada e tentam se divertir. Mas este aqui é o retrato de um país, o quê? Descalço, um país negro, como vocês podem observar, negro, com uma bola murcha, e ao seu redor, olhem a realidade, uma rua uma rua mal terminada, o esgoto a céu aberto, né? Parece que nós estamos aí num cenário realmente de desolação, de miséria. Qual é o futuro? A vulnerabilidade social que fomenta a violência. Então nós temos a escassez no uso e na reprodução dos recursos, o acesso negado à educação, a precária integração do jovem às estruturas e oportunidades, a segregação residencial, a segmentação dos serviços básicos, e daí nós temos a vulnerabilidade como desigualdade social, violência. Por que eu estou falando desde o início que a vulnerabilidade está ligada à violência? Porque quanto mais vulnerável fica a criança, o adolescente e o jovem, tanto mais predisposto a se defender pelas vias incorretas, né? Então aí nós temos uma marginalização na participação democrática, no fortalecimento intelectual, uma vez que o estudo gera poder, na autoestima, na associação ao mundo do crime e ao protagonismo negativo, infelizmente. O Estado não orientado para o bem-estar social, o tráfico investindo na comunidade, comportamentos violentos desencadeados pela desigualdade social, a negação ao direito de acesso aos bens e equipamentos de lazer e as iniciativas não governamentais para amenizar carências, mas tem que ser não governamentais, né, gente? A violência na América Latina, falta de segurança, origem dos conflitos não é ideológica, mas ligada ao crime e à delinquência. No Brasil, 60% de 15 a 25 anos, morte por violência conjunta, e apenas 8,7% da população em geral. Então, o aumento da delinquência juvenil, fatores individuais, familiares, sociais e culturais que afetam a conduta doméstica, social. Os agressores são, na maioria das vezes, masculinos, jovens, para afirmar sua masculinidade ou simplesmente porque precisa comprar o tênis novo. Agora, vocês pensem comigo um exemplo. O rapaz não tem igual... às vezes eu fico contrariado, porque o pessoal fala muito mal dos direitos humanos, né? E o que acontece? Eu sou uma dessas pessoas muito criticadas por defender bandido. Eu acho que o bandido é produção de uma sociedade, sim. Você pode discordar, você pode dizer que eu não sei lá o quê, mas eu acho que o indivíduo é o bandido, não todos, não generalizando, mas boa parte dos criminosos juvenis, eles são resultados da sua sociedade, que é uma sociedade que não dá as mesmas oportunidades. E aí o jovem, né, da favela, o jovem da comunidade, ele vê o filhinho de papai com o seu tênis, que custa R$1.000, e qual é a única chance que esse jovem da comunidade vai ter de conseguir um tênis desse jeito? Trabalhando? Mas ele vai trabalhar quanto para conseguir por mês o dinheiro para comprar um tênis? Né? E depois, assim, é um tênis. E o que mais ele precisa? Ele precisa da bermuda, ele precisa da camisa de marca, o boné de marca, a cueca que mostre a borda, que seja de marca também.
a meia de marca, o conjunto total vai sair por R$ 3.000. Quantos meses ele vai trabalhar? E o branquinho, né, que vem dentro do carrão do seu papai, com ar-condicionado ligado, ar-condicionado digital, vidros levantados e o carro é blindado, ele nunca vai fazer nada. Nós tivemos ali uma situação semana passada com o Matheus, o entregador, que foi entregar pizza para o gordinho, lá para o gordo, e ele tratou mal, dizendo: você nunca vai ter o que eu tenho, né? Você nunca vai ter uma casa como a minha, você nunca vai ter, sabe, como se a dignidade daquela pessoa está na casa que ela ganhou do pai. A dignidade está na honra do que não tem o entregador de pizza. Tá? A dignidade, a honra está na imaterialidade, na pobreza, no trabalho honesto, digno daquele que vai entregar pizza pro malandro, né? Pro malandro comer, para se entupir, para engordar e tudo mais. Então vocês desculpem a minha sinceridade. Eu acho assim, nós não temos uma sociedade de igualdade de oportunidades. Não temos. E por isso eu sou veementemente contra a meritocracia. Eu acho que nós não vivemos numa sociedade onde quem merece deve ter, e quem não merece não deve ter. Porque muitos são feitos para não merecerem. A sociedade produz os que não merecem. E os que merecem, às vezes, vão partir para a criminalidade. Tráfico de drogas, consumo de álcool, 56% dos homicídios ocorrem em final de semana, 25% nos domingos, 50% ocorre entre jovens de 15 a 24 anos, terrível isso, 21% deles no domingo, ausência de controle, impunidade são problemas, homicídios são a quarta causa de mortes nos indivíduos de 1 a 14 anos e a segunda causa de morte em pessoas de 15 a 24 anos. População vitimizada por algum tipo de crime, né? Aí nós temos no Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, no Brasil, no ano de 95, 44% dos crimes, 12 era roubo, 7,5 violência sexual, 3,4 agressão e 17,1 crimes de suborno e corrupção. Veja, então é muito sério. E depois nós vemos que os crimes de suborno e corrupção são a causa da violência, porque ali se desvia principalmente o dinheiro da educação. Os óbitos por violência no Brasil, 20,5% dos homens, 8,1% das mulheres na idade de 15 a 24 anos. Cada mulher vitimada tem 13 homens que morrem, né? Olha que interessante. Cada mulher vitimizada tem 13 homens que morrem. A maioria são jovens solteiros, de estratos socioeconômicos baixos que abandonaram a escola. Elevação de taxas de homicídio. No Brasil, então, a taxa de homicídio teve um aumento de 26% de 98. Aqui, deixa-me ver o país. A posição que era de quinto lugar passou a ser de terceiro lugar para 47,8% neste ano. Ok? Quase terminando. Aqui nós temos, voltando, 10 maiores problemas que afetam a juventude: desemprego, drogas, pessoas próximas, falta de vagas para aprendizes, problemas escolares, medo do futuro, violência e criminalidade, problemas pecuniários, problemas de saúde, falta ocasião de lazer. Jovem e família, gênero e residência, 20% dos filhos, 20% do jovem, né, com filhos já, 83% dos solteiros moram com os pais, 11% vivem em famílias que não têm condições para satisfazer suas necessidades básicas, 70% nos municípios urbanos, o principal problema é a infraestrutura, e 47% não gostariam de ter um homossexual como seu vizinho. Destaque: o jovem e a educação na cultura, trabalho e lazer. 24% acham que a escola entende o jovem, apenas um quarto, né? 3,6% chegam à universidade, 1,3% permanecem analfabetos, 1,3 milhões de jovens permanecem analfabetos, 76% a escola é importante para a profissão, 56% não praticam atividade esportiva,
63% não tem carteira profissional, desemprego maior entre os negros do que nos brancos e maior entre as mulheres do que nos homens. 10,1% costumam ir ao cinema, 77,4% jovens classe C e D que não têm acesso à informática e não sabem usar computador. Jovem e violência. Os homicídios entre jovens é 2,5 vezes maior do que nos outros segmentos. Assassinatos cresceram 81% nos últimos 22 anos. 50 milhões de jovens vivem inaceitavelmente em situações de exclusão social e 70% das mortes entre jovens têm causa evitável. Ali vocês têm alguns dados sobre cidadania, né? Alguns pontos positivos também, né? 92% acham que sua vida vai melhorar, acham que poderiam mudar o mundo, participam de algum grupo, participam de movimento estudantil, sindicato, 15% apenas, 57% gostariam de fazer parte de algum grupo de defesa do meio ambiente, 59% acham que para melhorar tem que participar das decisões do governo, 69% entendem que a política influencia a vida e 43% consideram ter alguma influência política. Aqui estão as referências, como eu disse para vocês que eu ia dispor delas, e a nossa aula de hoje termina por aqui. Uma aula bastante conteudista, bastante pesada, né? Com bastante coisas para vocês conhecerem, e aí então para vocês terem um acesso a todas essas informações sobre pessoa, sobre violência e também sobre mídia. Eu espero que tenham aproveitado, podem assistir ela hoje à noite, vão assistindo aos poucos, mas não percam de ver todos esses vídeos, porque eu acredito que eles tenham ficado muito bons. Até de noite nós conversaremos sobre o nosso folder.